semana toda a gente está discutindo aqui o Elon Musk. E o Elon Musk está, aparentemente, em maus lençóis, ou pelo menos houve alguma reação da institucionalidade brasileira diante dos ataques efetuados pelo magnata sul-africano. Defensoria vai à justiça para que Musk pague 1 bilhão por atentar contra a democracia brasileira. A Defensoria Pública da União ingressou na Justiça Federal da Primeira Região com um pedido para que a rede social Twitter seja condenada a pagar uma indenização de 1 bilhão por dano moral coletivo e danos sociais. A ação coletiva estrutural sustenta que Elon Musk, dono da plataforma, teria cometido violações graves contra o Estado Democrático de Direito brasileiro ao incitar o descumprimento de decisões judiciais. O órgão justifica o valor bilionário para a indenização, afirmando que a quantia leva em conta a imensa gravidade da ilicitude, as consequências causadas por ela e também a riqueza dos réus. As declarações do proprietário da rede social X surgem em um momento delicado para o Brasil, que tenta apaziguar as tensões provocadas por setores da extrema-direita envolvidos na tentativa de golpe de Estado, afirmação. Essas palavras, portanto, representam uma afronta grave, não apenas ofendendo o país e o Estado democrático de direito estabelecido, mas também tentando desacreditar as instituições democráticas brasileiras. A ação ainda defende que as declarações feitas pelo bilionário devem ser avaliadas como um ato de extremo descompromisso para com as liberdades democráticas, capazes de inflamar tensões sociais e de minar o que o órgão chama de processo de cura nacional. Além da indenização bilionária, a DPU demanda que uma série de medidas sejam determinadas à rede social, como a adoção de uma moderação em conformidade com os direitos à liberdade de expressão e informação, a implementação de um sistema eficaz de cooperação com as autoridades judiciais e o estabelecimento de parcerias com organizações de checagem de fatos. O órgão também sugere a aplicação de uma multa no valor de 500 mil a cada episódio de desobediência de decisões judiciais praticadas pela rede social. A ação é encabeçada pela Defensora Nacional de Direitos Humanos, a DPU, Carolina Soares Castelhano Lucena de Castro, e endossada pela ONG Educafro e pelo Instituto de Fiscalização e Controle. Essa notícia que acabou de sair aqui na Mônica Bergamo. Então, Calejão, você tem acompanhado, né? Você tem comentado isso, também tenho visto aí você dando sua opinião a respeito dessa situação. Isso aqui, você acredita que pode dar mesmo numa punição ao Elon Musk? Porque eu admito que desconheço como seriam os trâmites para uma punição em nível transnacional para um empresário que não tem residência fixa no Brasil, mas de qualquer maneira, como você vê essa sinalização aí da defensoria? Cara, é importante porque manda um recado de que não é uma república de bananas, que existe institucionalidade e que essa institucionalidade vai reagir. Existe, como eu vejo, chance disso resultar, é difícil. Quando você vai acionar um outro ordenamento jurídico, a não ser que, ok, isso corra, a justiça dê ganho de causa e o Twitter no Brasil seja, tenha que pagar alguma coisa. Agora, existe um instrumento que chama carta rogatória, se eu não me engano, cara. Estudei isso em relações internacionais. Vou dar o Google aqui para ver se eu não estou falando merda para vocês. É isso aí. Carta rogatória, tá? Que é esse instrumento jurídico para comunicação entre as justiças de diferentes países. Tá? Agora, Helder, a gente já sabe que isso é complicadíssimo dentro de um determinado ordenamento jurídico. A gente vê Playboy, que ninguém sabe nem quem é, o cara mata um trabalhador com o Porsche dele, o cara não vai nem preso, velho. O cara não teve nem que soprar o bafômetro, o cara... Entende o que eu tô te dizendo? Você imagina se o Elon Musk... É muito difícil, cara. Então, assim, é importante, porque tem uma dimensão simbólica, eventualmente pode produzir algum resultado na seara jurídica local. O Elon Musk mesmo não vai ser imputado com absolutamente nada, disso eu tenho certeza. Pode ser que o Twitter no Brasil perca uma determinada ação que ainda não está muito bem delineada, o que de fato seria. Tem, se eu não me engano, o artigo 10 da Lei 92/96, eu venho conversando isso com os embargadores, que te dá conta de que revelar decisões sigilosas da justiça é um crime.
Então, tudo isso ainda a ver. Mas é complicadíssimo, irmão. Falando a real aqui, é complicadíssimo imputar figuras como Trump, como Elon Musk. O Bolsonaro fez todos, cometeu todo, o cara gabaritou o Código Penal e está convocando o ato até hoje aí, entendeu? Então a real é o seguinte, cara, que a gente é ensinado de que existe um ordenamento jurídico, né? De que existe um processo penal, de que existe um processo civil, de que existe diferentes três instâncias no Poder Judiciário, que o STF é a última instância do Poder Judiciário, e que todo esse conjunto de coisas que eu acabei de falar para vocês, em tese, determina o funcionamento da vida social e política da nação de forma isonômica, ou seja, a justiça é cega. Você já viu aquela imagenzinha da justiça vedada, com a balança na mão e a espada na cintura e tal? Porque isso avança a ideia de que a justiça seria aplicada de forma isonômica. Ela seria aplicada para o César, para o Maldonado e para quem quer que seja de maneira igualitária. Isso não é verdade, cara. É Não é óbvio. verdade. Muito longe. Isso Muito longe. até bolsonarista sabe. Depois do caso da Porsche, eu percebi que até bolsonarista consegue entender isso, por incrível que pareça. Exato. E além disso ser muito longe, Helder, não são. Tem uma frase do Mascaro, para efeito de probidade intelectual, eu preciso citar o nome dele, que é o seguinte: o Estado, como você conhece, ele é a expressão social e política do capital. Isso resume o que eu quero te dizer nessa ocasião. Entende? Não é esse conjunto normativo, esse arcabouço jurídico, institucional, que controla a forma como o capital se expressa. É exatamente o oposto. É o poder do capital que determina a forma como a justiça, como basicamente cada pequeno aspecto de todos os estados, nação, isso não só no Brasil, funcionam. Então, como é que você vai imputar um bilionário que tem 1 trilhão de reais de valor? Um cara que é dono de foguete, de carro, de Solar City, é muito complicado, cara. Esse é um adversário duro de combater, exatamente por isso. E se o Trump for eleito, aí é que azedou o pé do frango de vez, meu mano. Aí vai ser um barata voa que vai ser difícil de segurar. Mas, para todos os efeitos, ótima iniciativa da Defensoria. Tem que fazer isso mesmo. Tem que meter processo atrás de processo. Né? Tem que atolar esse cara em processos. No mínimo, ele vai perder um dinheiro. E se ele for condenado, existe aí um desgaste em termos de imagem. O Castro Rocha trouxe um exemplo de um moleque que chama Ben Brody, que foi acusado de ser um neonazista, um judeu, sofreu todo tipo de dano. O Elon Musk endossou essa porra e o moleque está processando o Elon Musk. Tem que ir pro processo, eu não tenho a menor dúvida. Então, assim, mexeu, pau, processa. Agora, é complicado, meu mano, exatamente por conta desse funcionamento societário que eu acabei de te salientar aqui, é difícil. Imagino que sim, não é bem longe do que eu possa entender, né, e falar aqui de bate-pronto, não é a minha área de especialidade, mas acredito que sim, né, assim, imaginando aí que levando em consideração, na verdade, que a justiça não é isonômica mesmo, então a gente já imagina que pode realmente não dar em nada, como não deu nem para o dono da Porsche aqui do Tatuapé, do Anália Franco, que comparado ao Elon Musk, comparado a qualquer milionário brasileiro, é um pé de chinelo qualquer. Tem construtora que fica levantando aí sobradinho na periferia, uns predinhos xixelento que tem aqui na Zona Leste. O cara fica rico, claro, dá para comprar Porsche, mas não dá para você ser o Elon Musk, né? Se para esse cara não rodou nada, até afastaram o delegado do caso, porque o delegado do caso estava exigindo que houvesse uma maior celeridade na história. Imagina para o Elon Musk, né? A gente fica meio incrédulo mesmo, até porque a gente está escaldado, ô Calejão.